nossos amados amigos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Zap e das outras redes sociais, em nome de Jesus. Tá? Nós estamos aí nessa campanha, falamos sobre a depressão, né? Falamos sobre a ansiedade, que é a semente da depressão. Né? E ontem nós paramos numa altura e vamos continuar falando sobre essa parte. Por exemplo, Israel esteve por 40 anos no deserto. Olha o que Deus fez. Israel esteve por 40 anos no deserto. Nunca faltou pão e água ao israelita, e suas sandálias não se gastaram nos seus pés. Você vê que maravilha? Ah, se nós vemos aqui em Deuteronômio 29, versículo 5, ele nos diz o quê? Oh glória! 40 anos vocês andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse as vossas sandálias. Por 40 anos ele fez o povo israelita andar pelo deserto sem envelhecer as roupas, sem rasgar as roupas e nem as sandálias de cada um deles. Você vê, né, que maravilha, né? Como Deus faz as coisas. E nós preocupados com um monte de coisas de bobeira. Quando Josué e Caleb entraram na terra prometida, ainda tinham nos pés as mesmas sandálias que usavam quando saíram do Egito. 40 anos, hein? É brincadeira? E a palavra ainda diz, em Mateus 10, 29, ele diz o quê? Nenhum pardal cairá no chão sem o consentimento do Pai. Alguém disse, Deus participa do funeral de cada pardal, quanto mais precioso somos nós do que um pardal. Se Deus participa de tudo, aqui nós estamos falando do pardal, mas como nós já falamos antes, as aves do céu não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, e Deus as alimenta. Deus as alimenta. Porque Deus é maravilhoso. Porque nós precisamos entender o quanto nós somos importantes para Deus. Ele veste os lírios do campo com a glória e o esplendor, maior do que a glória de Salomão. Em Mateus, versículo 6, no 28 a 30, ele nos diz isso. O 28 fala, quanto às roupas, por que andasse ansioso? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles, como qualquer lírio do campo. Vocês entenderam como Deus provê tudo que precisamos? Tudo que necessitamos? Olha, gente, como ele disse aqui, ele veste o lírio do campo com a glória e o esplendor maior do que a de Salomão. Ele que se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com cada boi, quando o maior cuidado tem a nós. Jesus Cristo, o bom pastor, toma sobre seus ombros cada ovelha perdida que se encontra. Como sumo sacerdote, trazia sobre seus ombros e sobre seu peito os nomes das 12 tribos de Israel. E Jesus é o grande sumo sacerdote. Jesus é o grande sumo sacerdote. Nossos nomes estão gravados nas suas mãos. Na cruz ele nos sustenta plenamente. Isaías 49, 16, vocês vão entender isso aí. Ele conta os cabelos da nossa cabeça e nossas lágrimas são recolhidas por Deus, escritas no teu livro. Mateus 10, 30. Qual pai ou mãe já fez isso alguma vez com seus filhos? Tá? Nenhuma arma forjada contra vós prosperará.
Eu quero banana. Jesus. Nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Nós somos como a menina de seus olhos. Não submergiremos nos rios e não queimaremos no fogo. Ele cuida de nós, Ele guarda por nós, Ele zela por nós. Em nome de seu Filho Jesus. Lembra pra avó. Ele surge por nós. Ele ora, Ele roga por nós, Ele cuida de nós. Em toda a nossa angústia, Ele é angustiado. Eu vou dar caca. É minha bisneta aqui. Ô, glória. Vai lá com a vovó. Obrigado. Glória a Deus. Minha bisnetinha. Ana Vitória. Ele nos compreende, mesmo sem palavra, disse o rei Davi no Salmo 139. Amados, enfim, por que não devemos nos preocupar? Vamos pensar nisso. Por que não devemos nos preocupar? Pelo contrário, está escrito que Ele, por amor de seu nome, nos guia pelas veredas da justiça. No Salmo 23, versículo 3, Ele pega pelas nossas mãos, nos conduz pela vereda da verdade. Quando Ruth procurou ansiosamente um campo de cereal maduro para poder sobreviver com a sua sogra, está escrito: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Está no livro de Ruth, né? Versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Isso foi mero acaso ou foi obra de Deus? Quem dirigiu ela até lá? Foi o Senhor. O Senhor nos dirige, o Senhor nos guia. Oh, glória! Quando Ruth voltou para sua sogra, Noemi, com bastante cevada, lhe contou tudo que será que ela disse? O que ela disse? Olha que coincidência, né? Você acredita em coincidência ou no milagre de Deus? Você acredita em coincidência ou no milagre do Senhor? Você acha que a sua vida é uma coincidência? Ou você é um milagre de Deus? O que você acha? O que é coincidência? Não, ela sabia muito bem que isso fora o cuidado de Deus. Por elas se regozijou, dizendo: bendito seja o Senhor, bendito seja Boaz, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Gente, Deus cuida dos seus. Deus cuida das suas ovelhas. Graça é o fiel cuidado de Deus, estava por detrás da vida dessas duas mulheres, assim como está por trás da vida de cada um de nós. Para isso nós temos que buscar. Porque as preocupações não adiantam. A preocupação não adianta nada. Nós estamos vendo desde o começo dessa palestra que a preocupação só nos leva à ruína. De maneira nenhuma elas são capazes de solucionar algum problema. Certa vez alguém disse: as preocupações nunca eliminam as dores do futuro, mas acabam com o poder do presente. Com preocupações não podemos prolongar nossa vida. Mateus 6,27, que ele nos diz: qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora a mais no curso da sua vida? Lembra que eu disse a princípio que nós temos um prazo de validade? Quando chegou a hora, já era. Então não adianta a preocupação.
preocupação é nociva em tudo. A preocupação é nociva à saúde, a preocupação é nociva à convivência. Eu li recentemente que a enfermidade, o nome é até meio difícil aqui, psicossomática, tem aumentado muito. Muitas úlceras, entende? Muitas úlceras, oh glória. Muitas úlceras, amados, provém da preocupação, muitas doenças provêm da preocupação. Entende? Esse é o problema. Muitas doenças ela provém da preocupação. Que de maneira nenhuma são capazes de solucionar os problemas da gente. As preocupações nunca eliminam as dores, como eu já disse, do futuro, mas acabam com o poder do presente. Com preocupações não podemos prolongar nossa vida, como eu já disse. Preocupações são nocivas. Essa doença tem aumentado muito. Muitas úlceras, problemas cardíacos e outras doenças têm sua origem nas preocupações. Elas provocam tensões, mau humor e nervosismo. Vocês vão entender o porquê que eu disse a princípio que a preocupação, que a ansiedade é uma semente nociva. Muito nociva. As preocupações nos tiram da nossa liberdade. Um certo pensador disse: provavelmente as preocupações são nossos carcereiros mais constantes. Tá vendo? Nós somos prisioneiros das nossas preocupações. Se nós começarmos a nos preocupar com coisas tolas, com coisas vãs, nós nos tornamos prisioneiros das nossas preocupações. É brincadeira, né? Mas é verdade. É a pura verdade. Preocupações são pecado. A Bíblia diz: tudo que não provém da fé é pecado. Em Romanos, capítulo 14, versículo 23, da segunda parte, preocupações põem em dúvida a sabedoria e o poder de Deus. Elas insinuam que Ele não age, que não se importa conosco e que não se interessa por nós. É brincadeira? Quando você chega a esse ponto, você chegar e pensar que Deus não se preocupa contigo, achar que Deus não está nem aí com a gente. A cruz é a expressão máxima da preocupação de Deus para conosco. Olha quanto que Deus se preocupa conosco, para nós não sermos preocupados. A cruz do Calvário é o lugar onde podemos descarregar todas as nossas ansiedades e preocupações, todos os nossos pecados, todas as aflições. A cruz é a maior prova do cuidado de Deus para nós. Ali temos ajuda. Justamente na cruz, o Senhor nos mostra o quanto está preocupado conosco. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 25 e 27, ele diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela os discípulos amados, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos a tomou para casa, até em meio dos seus próprios sofrimentos, quando estava pendurado na cruz, cheio de dores, o Senhor se preocupou com a sua mãe e com seus discípulos. João, quanto ele se preocupou com seu discípulo João?
Que maravilhoso exemplo de amor e de cuidado de Deus. Devemos levar todas as nossas preocupações até a cruz. Como já disse aos senhores. Oh, glória! Nesse sentido, Paulo também nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Ah, meus amados, assim como Deus tem nos dito, e pela súplica e pela graça, assim como não devemos nos preocupar por coisa alguma, devemos fazer conhecidas em tudo as nossas petições a Deus com ação de graça. Em tudo significa que não existe coisa, por mais pequeninas ou maiores que sejam, pelas quais não devêssemos orar. Não deveríamos administrar alguma coisa por nossas próprias forças, deixando outras por conta de Deus. Nosso Pai Celeste tem o poder para resolver todos os nossos problemas. Devemos orar e suplicar com oração de graça. Devemos agradecer ao Senhor por benefícios já recebidos e agradecer no presente pela certeza dos benefícios futuros. Glória a Deus, aleluia. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe tem feito. Amados, como eu disse, vamos pegar os nossos problemas, vamos pegar tudo que nos aflige, como eu costumo falar, fazer um pacote e colocar aos pés do Senhor, colocar aos pés da cruz, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe exatamente do que nós precisamos, Ele sabe exatamente do que nós necessitamos, porque Deus, Ele é magnânimo para conosco. Nós vemos aqui no Salmo 91, quando Ele nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que habitar na sombra do Senhor, para descansar nas mãos onipotentes dele. E para finalizar, Ele nos diz aqui, o versículo 11: pois os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha que maravilha. Quando você derramar toda a sua ansiedade, todos os seus problemas aos pés do Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos para que guarde cada um de nós nos nossos caminhos. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Entregue na mão de Deus todas as suas preocupações. Vocês viram a princípio algumas doenças trazidas pela ansiedade. A ansiedade, como eu disse, ela é uma semente maligna, que quando ela nasce, você deixa germinar no teu coração, na tua mente, ela se torna uma árvore poderosa, pior do que o carvalho. E ela te traz muitas doenças, muitos tipos de doenças malignas. A preocupação começa assim. Então derrame suas preocupações na mão de Deus. Eleve seu pensamento a Deus. Senhor, nesta hora santa e gloriosa, Pai, eu entro na Tua presença para rogar por cada um ouvinte, Pai. Para rogar por cada pessoa, Pai amado Pai, que estiver ouvindo essa mensagem, Senhor. Aonde estiver. Que aonde chegar essa mensagem, Pai, chega a cura, a libertação, Senhor. Que o Senhor venha libertar teus filhos, Pai, de todos os vícios, Pai, de todos os espíritos caídos, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, venha de encontro com a necessidade de cada um dos teus filhos. Pai, visite a mãe de família agora, Pai, visite o pai de família,
Existe aquela pessoa que está doente, Pai, enferma, necessitando de uma cura, Pai. Leve um refrigério à alma, ao espírito dele, à mente dele, ao corpo dele, Senhor. Pai amado, Pai querido, visita aquele que está preso num cárcere, Pai. Deve ter cometido algum erro, Pai, por isso está ali, Senhor. Leve um refrigério à alma dele, ao espírito dele, à mente dele, Pai. Senhor, olhe pelos moradores em situação de rua, Pai, com esse tempo frio, esse gelado, Pai. Eu passei por esse caminho, Pai. O Senhor sabe, Pai, o quanto eu sofri, o quanto eu padeci na rua, Senhor. Mas o Senhor estendeu as tuas mãos, Pai. O Senhor foi misericordioso comigo e estendeu as tuas mãos, Pai. E me tirou daquele lamaçal, Pai. Daquele charco maldito, Senhor. E me colocou numa rocha firme, Pai. Que é Jesus. Que colocou uma nova palavra, um novo cântico na minha boca, Senhor. Assim como está no Salmo 40, Senhor. Estenda as tuas mãos para essas pessoas necessitadas, Pai. Tenha misericórdia dos teus filhos, Senhor. Derrame sua bênção sobre a nossa nação, Pai. É que eu vos peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amados, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso.